Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor ela encontre no seu coração a terra fértil que ela precisa para produzir o resultado. Uma vez que a própria Escritura diz, o Senhor Jesus disse isso na explicação da parábola do semeador. Que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu na beira do caminho, a outra parte da semente caiu entre o terreno rochoso, caiu entre os espinhos e depois caiu, e uma parte dela, enfim, caiu na terra boa. E na explicação ele diz que a palavra é a semente e que essa terra somos nós. Amém? O apóstolo João também diz na sua epístola que a palavra de Deus ela é a divina semente. Então, pelo fato dela ser a divina semente, ela vem do coração de Deus, aquilo que o Senhor lançou sobre a nossa vida, e que essa palavra encontre no meu e no seu coração a terra fértil, que ela encontre o terreno apropriado para produzir o resultado que vai voltar para o Senhor. Porque a palavra diz que a semente que ele lançou na terra, a palavra não volta para ele vazia. Então, que você tenha expectativa no seu coração para as coisas que o Senhor está pronto para fazer, e Ele conta comigo e com você para esses dias, para realizar essas coisas grandes e firmes. Humildade é reconhecer que na força do nosso braço nós até conseguiremos alguma coisa, mas pelo Espírito nós faremos coisas infinitamente maiores. Nós faremos aquilo que vai alegrar o coração de Deus e aquilo que vai arrancar suspiros da parte do Senhor. Amém, amados? Sejam muito bem-vindos a essa terceira aula. Quero desde já agradecer ao pastor Carlos Arnóbio, que eu chamo carinhosamente de pastorzão. Não só pelo tamanho dele, mas também pelo aquele vozeirão de locutor, né, que ele tem. Nós somos muito felizes por essa conexão que o Senhor nos deu e pelo privilégio de poder te servir com esse banquete da palavra. Quero fazer aqui também mais um agradecimento que eu não fiz nas outras aulas, mas agradecer ao meu apoio técnico, né, o meu filho Igor Felipe, que tem nos dado esse apoio, tem nos ajudado e muito na realização dessa obra. Que o Senhor seja poderosamente engrandecido e exaltado por pessoas desse calibre, por pessoas desse quilate. Que o Senhor levante ainda mais ajudadores, mais pessoas com essa ousadia e com essa disposição em servir. E você também pode ser uma dessas pessoas para colocar as mãos no arado e ver a obra do Senhor acontecendo e alcançando mais vidas. Eu sei que você tem sido alcançado por esta palavra. Estamos distantes por uma questão de contato físico, por conta dessa situação que a nossa nação está enfrentando. Mas estamos conectados pelo Espírito ao propósito que nasceu no coração de Deus e Ele lançou sobre a minha e sobre a sua vida. Estamos muito gratos ao Senhor por esse tempo em família, onde nós estamos fortalecendo os nossos laços, a nossa ligação, o nosso contato com os nossos filhos, nosso contato com o nosso cônjuge, e que o Senhor certamente Ele tem sido glorificado em todas essas coisas. Que você encontre no Senhor a motivação que você precisa para desenvolver a sua intimidade com Ele, para desenvolver a sua aliança com Ele. Amém, amados? Nós falamos nas outras aulas a respeito da criação do homem, a origem do homem. E diante dessas informações, quando elas são acolhidas no nosso coração, elas se tornam a revelação de Deus para a nossa vida. É essa revelação gerando o poder de Deus, tanto para a minha vida quanto para a sua vida. E esse poder em manifestação, ele é praticamente uma bomba que vai explodir e vai contagiar, vai alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Não seja uma represa, mas seja uma fonte.
que você adquira conhecimento do Senhor e seja uma fonte que vai alimentar outras famílias, que vai alimentar outras pessoas. Sabe, amados, que a sociedade ela está desesperada por conta de notícias que estão chegando a elas. Mas a palavra de Deus ela é bem clara quando ela diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação, ouvir a palavra de Deus. Quais são as notícias que você está acolhendo na sua vida durante esses dias? O que nós estamos fazendo com aquilo que o Senhor já nos fez como proposta? Que nós falamos disso nas outras aulas. O Senhor, Ele está disponível para nos apresentar esse banquete da palavra. Muitas pessoas conhecem de ouvir falar. E nós vimos também, nós falamos sobre a experiência do servo Jó. Antes conhecia de ouvir falar, mas quando ele se encontrou com o Senhor, quando ele teve esse contato com Deus pela palavra, ele percebeu que os olhos dele agora estavam vendo o Senhor. Um homem que não tinha o Espírito Santo dentro, ele viu o Senhor. E nós que estamos em uma nova e superior aliança, como diz o escritor aos Hebreus, porque a antiga se tornou ultrapassada, é ultrapassado, é antiquado, não tem mais valor. E o Senhor nos chamou para essa dispensação da graça, para o derramamento do Espírito, e a nossa intimidade com Ele vai revelar o Deus que nós servimos. Amém, amados? Nós vimos também coisas que durante muito tempo e durante muitos anos ficou no campo da informação. Eu já disse isso algumas vezes e tenho liberdade de poder dizer para você nesta gravação. Onde chegar esse vídeo, onde chegar esse link. Somente estar na igreja, amado, não é o suficiente. A nossa aliança ela não está limitada a somente ser crentes frequentadores de igreja. O Senhor nos chama para um relacionamento de toque, como nós falamos na outra aula. O Senhor quer tocar em nós e nós também podemos tocar no Senhor. Temos o privilégio de tocar os pés do nosso Deus em adoração, de alegrar o coração do nosso Deus em quebrantamento, em derramar a nossa vida diante dele. Temos esse privilégio e essa honra, queridos, de no momento onde as pessoas estão buscando os seus próprios interesses, nós estamos buscando o coração de Deus, estamos buscando nos agarrar aos pés do Senhor e nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Não ser somente ouvintes, mas ser praticantes de tudo aquilo que o Senhor já tem falado a nós durante todos esses anos. Para você que já tem o privilégio, que já tem essa intimidade com Deus, você entende muito bem disso que eu estou falando. Para você que está desfrutando de aliança com o Senhor, você entende muito bem disso que nós estamos falando nesta aula. Faça uma retrospectiva da sua vida. Quem era você antes e quem é você hoje com a sua vida derramada aos pés do Senhor. Certamente você tem motivos de sobra para levantar as suas mãos e poder dizer muito obrigado, Senhor, por guardar a minha vida, por preservar a minha existência, por cada um dos livramentos que o Senhor me deu, por me preservar em vida para poder experimentar desses momentos de adoração e experimentar o toque do Senhor na minha vida. Somos muito gratos ao Senhor por essas coisas. O nosso espírito e a nossa alma se alegra diante dele. E o nosso corpo inteiro treme na presença desse Deus Todo-Poderoso. Uma vez que somos a menor parte desta aliança,
Porque em uma aliança nós somos favorecidos pela parte maior. O Senhor é o maior. O Senhor, Ele é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente nos tempos difíceis, no tempo de tribulação, nas nossas dificuldades. Ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque a vara e o cajado do Senhor é que nos consolam. E certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, porque Deus é bom. Amém? Nós vamos dar continuidade hoje nesta aula. Falamos bastante sobre o primeiro capítulo de Gênesis, falamos também sobre o capítulo 2. Eu mencionei também que se não fosse a queda do homem, a Bíblia ela se encerraria no capítulo 2 de Gênesis. Porque muitos de nós buscamos entender, buscamos estudar, compreender o que é a vontade de Deus. Nós lemos os livros, a gente lê a Bíblia, a gente frequenta a igreja, a gente tem contato com os nossos irmãos e procuramos entender o que é a vontade de Deus. Uma vez que o Novo Testamento ele diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E que nós podemos experimentar essas coisas pela renovação da nossa mente. Tirar os nossos conceitos e preconceitos de coisas que foram instaladas na nossa mente por um ritmo de vida, né? Por práticas que para nós era muito natural. Mas desde o momento em que conhecemos o Senhor, porque ouvimos falar dele, os missionários, os pregadores, os meios de comunicação, as redes sociais, nós recebemos essa informação e acolhemos isso, que se tornou a revelação e hoje nós experimentamos de vida e vida em abundância. Nós falamos sobre essas coisas da expressão da vontade de Deus e o plano de Deus. Falamos daquela reunião, você vai se lembrar do que foi falado, uma espécie de reunião ali no mundo espiritual do Pai, o Filho e o Espírito Santo, onde Deus ele apresentou esse plano, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que o Senhor deu domínio a esse homem para exercer a autoridade sobre a criação, sobre o mundo físico. Deus deu um corpo físico ao homem para que ele venha interagir, amém, com o mundo físico. Mas eu quero trazer para você hoje, nessa terceira aula, o capítulo 3 de Gênesis, onde ele está relatando a queda do homem. No capítulo 3, eu quero chamar a sua atenção, Gênesis capítulo 3, no versículo 6, quando diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Eu vou ler novamente. Vou ler pausadamente agora. Vendo a mulher à vista. Isso nos chama a atenção para aquilo que a palavra diz, que nós temos que caminhar por fé, pelas nossas convicções com o Senhor, caminhar, ter passos direcionados pela palavra e pela fé que o Senhor nos deu e que nós estamos aumentando esta fé. Preste bem atenção nisso. A nossa fé ela é aumentada a partir do momento em que eu estou expondo a minha vida às Escrituras. Por isso que, amado, entenda isso, por favor. Quando a gente fala quando nós estamos falando essas coisas, que somente estar na igreja não é o suficiente, é baseado nesses relatos. Nós precisamos sim ter comunhão com os nossos irmãos. Aleluia.
Nós precisamos sim ter comunhão com os nossos irmãos, porque também é uma verdade bíblica. É na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Nós somos edificados uns pelos outros. Nós estamos ouvindo coisas que o Senhor tem feito na vida dos nossos irmãos. Os testemunhos estão chegando para nós. E por isso nós temos a nossa fé aumentada quando estamos entrando em contato com a palavra de Deus. Por isso, quando a palavra diz lá em Mateus capítulo 6, no versículo 6, falando sobre o desenvolvimento da intimidade. Amém? Entra, pois, no teu quarto, tranca a porta, fecha a porta, tranca, né? E ora em secreto. E o Pai que vem em secreto, ele vai trazer a resposta, ele vai trazer a mensagem, ele vai fazer a sua voz audível a cada um de nós. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, o que está acontecendo aqui? A cobiça dos olhos. Ela olhou para aquele fruto, amém? E ela desejou aquele fruto, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Aqui a expressão da vontade boa e agradável. Mas a vontade perfeita, ela só vem de Deus. Tem coisas, amado, que são apresentadas aos nossos olhos, que são muito boas. São boas e muito boas. Não me julgue por exagerado, mas o pecado, ele não é ruim. O pecado, ele é agradável para a nossa carne. O pecado é agradável para a nossa carne, porque, preste bem atenção, eu não sou advogado do diabo, tá? Mas se o pecado fosse ruim, ninguém praticava. O diabo não é trouxa, o diabo não é bobo. Ele vai apresentar aos nossos olhos aquilo que é a necessidade da nossa carne. E quando nós calamos a nossa carne, nós deixamos de alimentar a nossa carne, os desejos do nosso corpo, nós estamos fortalecendo o nosso espírito e o nosso espírito se mantém forte e preparado para enfrentar o dia mau. E não se assuste com o que eu vou dizer. O dia mau vem para todo mundo. Então um crente forte, um filho de Deus fortalecido, nutrido pelas Escrituras, quando chega esse dia mau, ele está bem convicto. Bem convicto de quem é o Senhor para a vida dele. Amém? Então, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Ela tomou do fruto e comeu e deu também ao marido. Olha que terrível. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor e ao nosso derredor. E o que vai te manter firme diante de todas essas situações é a sua convicção na palavra. São as suas experiências com Deus. Não é o seu trabalho. Preste bem atenção. Eu sou obreiro, eu sou diácono, eu sou pastor, eu sou mestre, eu faço a obra de Deus, eu realizo a obra de Deus, eu sou um trabalhador dessa obra, mas preste bem atenção em Mateus capítulo 7. As pessoas estavam expulsando demônios em nome de Jesus, eles estavam pregando a palavra, estavam curando enfermos. Olha os sinais que estavam acontecendo e que eram realizados por aquelas pessoas. Mas quando chegou naquele grande dia, o Senhor disse: eu não conheço vocês. Mas, Silvio, como que elas estavam fazendo a obra, mas o que aconteceu que o Senhor não conhecia? Lembra do que eu mencionei lá em Mateus capítulo 6? Entrar no quarto e ter os seus momentos de intimidade com Deus. E isso vai determinar onde você vai chegar.
Tem pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Isso não é um julgamento, tá? Nós estamos falando baseado naquilo que diz as Escrituras. Existem muitos crentes, muitas pessoas que estão realizando grandes sinais. Mas isso está acontecendo por causa do poder do nome de Jesus. É o poder do nome de Jesus que está trazendo isso, que essas coisas estão acontecendo. É o nome que está acima de todo nome. E eles estão fazendo essa obra em nome de Jesus, mas não têm intimidade com Jesus. Então a religião, ela imprimiu nas pessoas que elas precisam fazer algo para agradar a Deus. Elas precisam realizar um trabalho para agradar a Deus. Quando na verdade o que mais agrada ao Senhor é o desenvolvimento da nossa intimidade. E isso vai te trazer entendimento e vai te conduzir para a realização daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Amém? Então, a mulher, ela vendo que a árvore era boa para se comer, então ela não trocou Deus pela serpente, ela não trocou Deus pelo diabo, mais esclarecidamente falando, né? As pessoas estão trocando Deus pela sua própria vontade, fazendo do seu próprio ventre o seu Deus. Olha que terrível! Eu deixo de viver a vontade boa, perfeita e agradável de Deus porque eu tenho as minhas próprias vontades. Amados, quantos de nós não estamos fazendo coisas, fazendo a obra de Deus propriamente dito, mas fazendo aquilo que me agrada? Isso está sendo feito? Sim, as pessoas estão sendo alcançadas? Podemos dizer que sim também. Mas e a nossa própria vida? Como está a nossa aliança com o Todo-Poderoso? Se a trombeta tocar agora e a igreja receber o sinal para o arrebatamento, como que nós vamos nos apresentar diante de Deus? Se nós tivéssemos que nos apresentar diante do Senhor agora, o que apresentaríamos diante dele? Argumentos? Desculpas? Seríamos vítimas? Mas estaremos praticamente nos apresentando diante do Senhor e Ele mesmo dando testemunho sobre nós. Amados, nós temos expectativas sobre coisas que o Senhor está pronto para realizar. Mas a nossa vida de adoração, ela vai determinar a nossa aproximação do Senhor. Eu posso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, ou posso simplesmente fazer aquilo que me agrada e que vai chamar a atenção de pessoas e que não está chamando a atenção do meu Deus. Amém? Então, realizar a obra de Deus, fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, desenvolver a minha aliança com Ele. E olha aqui que interessante também, no final do versículo 6, diz que ela tomou o do fruto, ela comeu e deu também ao marido e ele comeu. Quem garante que o homem não estava ouvindo todo esse diálogo? Se você for acompanhar aí no contexto de tudo isso aqui. Que a serpente estava falando com a mulher. Quem garante que esse homem não ouviu todo esse bate-papo? A gente não pode dizer, não pode afirmar com clareza o que as Escrituras não estão deixou registrado para cada um de nós. Mas tem muitas coisas, querido, que está acontecendo na nossa vida. Aí eu vou falar de casal. Porque nós, os cônjuges, nós temos uma aliança. Eu tenho uma aliança com a minha esposa. A
minha esposa tem uma aliança comigo. Então, tem coisas que as pessoas estão fazendo que estão afastando elas do Senhor. Certamente essa mulher, ela ouviu todas essas ideias, ela deu atenção àquilo que o Senhor não tinha dito, e ela tomou desse fruto uma curiosidade, amém? Despertou nela uma curiosidade. E ela vendo a árvore, ela tomou desse fruto, comeu e também deu ao seu marido. Sabe, amados, tem muitas coisas que nós que estamos em uma nova e superior aliança, nós temos o Espírito Santo dentro. Nós somos guiados pelo Espírito a toda a verdade. Então tem muitas situações da nossa vida que certamente estão acendendo um sinal de alerta. Sabe, está tocando a sirene, dizendo, toma cuidado, isso não está de acordo com as Escrituras, para com isso, não vá por esse caminho, não vá até lá, não faça isso. Mas a curiosidade está nos conduzindo para os caminhos da nossa própria vontade. E olha como isso é sério. Precisamos receber livramentos o tempo todo, buscar livramentos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E a nossa própria vontade é o que mais nos afasta de Deus. Queremos ter uma vida de acordo com os padrões bíblicos, daquilo que as Escrituras estão nos trazendo como ensinamento. Mas estamos dispostos a pagar o preço? É Lucas 9, 23. Negar-se a si mesmo diariamente, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor Jesus. Negar-se a si mesmo é abrir mão da sua própria vontade. É colocar a vida na cruz, amado. Tome cuidado com relacionamentos com pessoas que te afastam da cruz. Pessoas que te afastam do seu relacionamento com Deus. Porque realmente amigo seu é aquele que te leva para a cruz. Eu ensino isso para os meus filhos. Só serve para ser o seu amigo aquele que é amigo de Deus. Porque o apóstolo Paulo ele fala na sua carta à igreja de Corinto que nós precisamos ter a mesma disposição mental. E ter a mesma disposição mental é falar a mesma língua. É claro que nós estamos buscando tudo isso já conectados com um fator eternidade. Porque a palavra diz, se não me falha a memória, Tiago diz isso, que a nossa vida ela passa como um vapor. De repente, passou. E o que eu fiz durante esse tempo? Durante todos esses dias em que eu estive na terra. Então, está aí uma oportunidade dada pelo Senhor para acolher com mansidão essa palavra, para fazer valer tudo aquilo que o Senhor colocou, toda essa proposta de Deus para a nossa vida. Amém? E assim, outra coisa muito importante também, nós só temos uma oportunidade aqui na terra. E essa uma oportunidade que Ele nos deu, nós vamos investir, nós vamos gastar, nós vamos investir, nós vamos derramar essa vida para agradar e para servir ao nosso Deus. Amém, amados? Então, eles fizeram aquilo, voltando para o texto de Gênesis, eles comeram o fruto, amém? Que o Senhor disse que não era para comer. E o versículo 7, ele diz assim, ó, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. O pecado traz vergonha. A desobediência traz vergonha. Porque eles tentaram, olha aqui, que absurdo, tentaram se esconder do Senhor. Porque quando eles ouviram a voz, porque o Senhor veio na viração do dia, né, para aquele momento de contato, de toque,
de desenvolver a intimidade e o Senhor não encontrou o homem dentro dele. E aqui está o primeiro chamado de Deus. O primeiro chamado de Deus para a vida do homem. Onde você está? Onde você está que não está dentro de mim? Sabe que o Senhor ele tem prazer nessa intimidade com você. O Senhor tem prazer nessa intimidade com você e Ele deseja ser conhecido. O desejo de Deus é ser conhecido. Ele se apresenta, mas a partir do momento que eu busco ao Senhor, Ele se apresenta a mim. Deus ele quer se apresentar a você, amado. Quando você entrar no seu quarto e trancar a sua porta, quando você chegar na igreja, você não vai para se encher. Preste bem atenção nisso. A orientação bíblica é entrar no quarto e trancar a porta. Em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, a Bíblia diz que nós precisamos nos encher do Espírito. Na versão NVI, ela diz que deixai-vos encher do Espírito. E como que isso acontece? Como é esse processo? Eu me deixo encher do Espírito quando eu estou buscando, desenvolvendo a minha intimidade com Ele. Coisas que o Senhor não, Ele vai falar em público. Ele está pronto para falar em público. Mas existem muitas coisas, muitas revelações que o Senhor está pronto para trazer para aqueles que têm vida no secreto. Olha para a mensagem central da Bíblia. Certamente você sabe qual é essa mensagem. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Se você for olhar o contexto dessa revelação, o Senhor Jesus ele não trouxe essa revelação no Sermão do Monte. Ele também não falou em uma mesa de bate-papo com os apóstolos, com os 12 discípulos. Ele trouxe isso para um homem só. Nicodemos. Você vai lembrar junto comigo que Nicodemos foi perguntar como nascer de novo, o homem pode voltar para a barriga da mãe, e Jesus ele falou: olha, Nicodemos, você é mestre em Israel e vem me perguntar esse tipo de coisa. E aí chego no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho. Então, olha o privilégio que nós temos. Olha a dica, hein? Pega essa dica aí, amado. Pega pelo Espírito. Que isso é poder de Deus para mim e para você. O desenvolvimento da vida no secreto traz revelações exclusivas. Mas que não é para ficar só para você. Porque a mensagem central da Bíblia, que nós consideramos, e os estudiosos também dizem isso, os teólogos e grandes homens de Deus, eles falam isso. Consideram essa mensagem, esse versículo como a mensagem central. Nós temos esse privilégio de desenvolver a nossa intimidade com Deus e ouvir as coisas grandes que o Senhor está pronto para revelar para aqueles que o buscam e para aqueles que o amam. Nós amamos o Senhor e por isso nós queremos desenvolver a nossa intimidade com Ele. Amém? Então, se você for acompanhar aqui, ainda falando sobre mensagem central, nós encontramos nesse mesmo capítulo 3 de Gênesis o primeiro anúncio do Evangelho. Olha só, como assim, Silvio? Aí aqui em Gênesis está registrado a primeira pregação do Evangelho. Acompanhe comigo, capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aqui é o que o Senhor está falando para a serpente. Amém? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirás a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Está anunciando a vida do Messias. Porque era do fruto da mulher
que ia nascer aquele que ia pisar a cabeça da serpente, e essa mesma serpente ia ferir o calcanhar, a crucificação. Então, amado, o Senhor fica mais claro, isso fica muito claro para mim e para você. Nós falamos na aula passada sobre Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, você lembra que o Cordeiro de Deus ele foi sacrificado desde a fundação do mundo, amém? Ainda na eternidade, desde a fundação do mundo, Deus já preparou todas as coisas, porque ele já sabia de tudo isso. Então, amado, isso não me julgue por exagerado, eu vou te fazer esse pedido mais uma vez. Isso não me custa dizer a você que o homem foi criado para destruir, para desfazer as obras do diabo e para destruir a Satanás, pelo poder do nome de Jesus. Porque Satanás ele caiu ainda na eternidade. Então Deus ele criou todas as coisas e deu autoridade ao homem. Olha o que aconteceu com o inimigo, que a Bíblia não traz isso, né? A questão do nome dele, Lúcifer. Mas olha o que aconteceu com ele. Ele falou que ia subir às alturas, amém? E ser semelhante ao Altíssimo. Olha como isso é sério. Quando eu quero ocupar um lugar que não é meu, eu estou buscando problema para a minha vida. Porque o que aconteceu com ele? Ele quis ocupar um lugar que não era dele. Ser semelhante ao Altíssimo. E o Senhor reservou isso para mim e para você. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então nós temos a honra de ser semelhantes ao Altíssimo. E aquilo que Deus preparou para você, ninguém pode tomar. Ninguém pode tocar. Amém? Então sinta-se privilegiado de ter esse chamado da parte de Deus para a sua vida. Ser semelhante a Ele. Desfazer as obras do diabo. E ser um instrumento de Deus para desfazer as obras do diabo. Porque somos semelhantes ao Altíssimo. Então não queira ocupar uma posição que não é sua. Então ocupe a sua posição de adorador, amém? Se agarre aos pés do Senhor, amém? Se lance aos pés do Senhor para ter do Senhor a direção e fazer aquilo que está no coração de Deus. Amém? Voltando aqui para o texto, versículo 15, o Senhor está falando que porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Como eu disse a você, é o anúncio do Evangelho. Então o Cordeiro de Deus foi crucificado ainda desde a fundação, ok? Como nós vimos na aula passada, e aqui está a confirmação da primeira pregação do Evangelho, primeira pregação da vinda, o anúncio do Messias, o anúncio do Filho de Deus, que vai trazer, que trouxe, aliás, esse resgate. O homem pecou porque olhou para si, para a sua própria vontade. Olhou somente para os seus desejos. E o Senhor Jesus ele veio resgatar isso. Quando nós estamos olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, como diz o escritor aos Hebreus. Amados, o que isso significa para mim e para você? Olhar firmemente é olhar concentrado. Existem muitas vozes no mundo, como diz o apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Existem muitas vozes. E nenhuma delas é sem sentido. Então vamos dar ouvidos à voz do Senhor, porque essa sim está nos direcionando para a eternidade. Vamos dar atenção para aquilo que o Senhor está dizendo. Dar atenção para aquilo que os homens de Deus estão dizendo também. Mas vamos dar principalmente ouvidos àquilo que as Escrituras estão nos dizendo com clareza. Então, amado, eu quero ser um instrumento do Senhor nessa aula para despertar a sua fome e a sua sede de conhecimento pelas Escrituras. Somente estar na igreja, torno a repetir isso, porque repetir as coisas é segurança para vós. O apóstolo Paulo diz isso.
Então, estamos repetindo essas coisas para que você se torne um curioso espiritual. Para ser despertado em você essa vontade, essa fome e essa sede de conhecimento do Senhor. E tudo isso está disponível pelas Escrituras. Então, que o Senhor abençoe a sua vida por essa curiosidade de conhecer e prosseguir em conhecer. E não para simplesmente olhar para o nosso próprio ventre. Amém? Então, o Senhor está trazendo para cada um de nós o poder dessa revelação. Então, essa revelação, ela é uma brasa viva dentro de você. O anjo pegou uma ferramenta e tirou do altar uma brasa, e essa brasa tocou nos lábios de Isaías. Amado, eu digo a você sem medo de errar. Essa brasa viva, ela é para mim e para você, ela é para nós, ela pode ser para mim e para você. Essa revelação que está tocando os nossos lábios e a nossa fome e a nossa sede de conhecimento vai nos fazer engolir, porque essa revelação dentro de nós, ela arde como essa brasa, como essa chama acesa. Eu não estou falando de queimação de estômago, amém? Estou falando de algo espiritual que o Senhor está trazendo para nós, porque a nossa fome e a nossa sede de conhecimento dele nos faz bem-aventurados, amém? Eu quero trazer para você, já estamos chegando no final desse período, dessa terceira aula, trazer para você algumas definições do que é aliança, e a gente vai começar a entrar agora numa parte mais explicativa, uma parte mais técnica, amém? Aliança de sangue, ok? As definições, a primeira definição é no hebraico, amém? Que o hebraico, a palavra no hebraico é berit, que significa cortar, acordo, aliança, compromisso, amém? Entre outras formas de linguagem humana, nas Escrituras nós encontramos o termo pacto. Então, a definição no hebraico é cortar, acordo, aliança, compromisso e pacto. Então, toda vez que você olhar nas Escrituras e você encontrar essas palavras com esse significado, está fazendo ligação com a questão da aliança. E também, amados, muitas vezes a gente encontra esse termo aliança e a nossa mente já vai fazer aquela ligação direta, né? A aliança é de Deus com o homem. Não, existe também a aliança entre os homens. Por exemplo, eu tenho uma aliança com a minha esposa. Eu tenho uma aliança com os meus filhos. Eu tenho uma aliança, um pacto, eu tenho um acordo com a minha família. Eu tenho também uma aliança com o meu pastor. Eu também tenho uma aliança de oração com os meus irmãos da fé. Eu tenho uma aliança com minha mãe. Amém? Então, nós temos essa aliança com Deus e também temos aliança com as pessoas. O fato é que muitas vezes, ao se cortar uma aliança, um animal era imolado, o seu sangue derramado e seu corpo dividido em duas partes. Isso aqui é um hábito, uma prática na antiga aliança. O Senhor fez isso também com Abraão. É impossível a gente falar de aliança e não se lembrar do crente Abraão, que estava em um lugar e ouviu a voz de Deus e o Senhor deu a direção para ele, ó, sai do meio da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Amado, não tinha uma direção. Deus não falou para ele, vá pela direita ou vá pela esquerda. O primeiro contato foi esse. Sai do meio da tua terra e da tua parentela. E assim, popularmente falando, vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. Por isso que esse homem é chamado de o pai da fé.
E todos aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Por isso que Deus fez a promessa para ele, que a descendência dele, os filhos dele seriam incontáveis, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Assim serão os filhos de Abraão. E nós somos considerados os filhos de Abraão, porque somos da fé. Amém? E você vai ver também, eu quero acompanhar com você pelas Escrituras, capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor entra em aliança com Abraão, no capítulo 15, o Senhor ele vai dizer aqui, versículo 7, disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Olha a direção de Deus. Versículo 9. Gênesis capítulo 15, versículo 9. Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Ele tomou todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de fronte das outras, e não abriu as aves. Amém? E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Então, o Senhor faz a promessa, sai de Ur dos Caldeus, amém? E versículo 7, eu sou Deus, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, ele já tinha saído de lá, para dar-te por herança essa terra. Então ele já estava vendo a terra. Então, para selar essa promessa, aconteceu esse ritual aqui. Amados, nós falamos isso na primeira aula, na segunda aula também, que para se entrar em aliança com Deus, eu preciso fazer uma entrega. Eu preciso entregar algo para o Senhor. Ixi, lá vem não estou falando de dinheiro, amado. Então, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós confiamos a nossa vida ao Senhor. Entregamos o nosso caminho ao Senhor. E quando nós descansamos em Deus, nós temos o privilégio de ter o Senhor fazendo aquilo que está no coração dele. Então, crer, descansar e saber que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, ele deu uma direção aqui, ó. Pega alguns animais que nós mencionamos aqui. Ele preparou todos esses animais, partiu e uma banda ficou de frente para a sua correspondente. Amém? E fala que ele não abriu essas aves. Então, Abraão teve que se dispor de algo que tinha, de suas posses. Então, não somente abrir mão da minha própria vida e das minhas vontades para ter a eternidade dentro de mim enquanto estou vivendo na terra. Porque eu posso reinar em vida, eu posso exercer a autoridade, voltar a exercer a autoridade, voltar ao plano original de Deus. Então, quando você ouvir falar que nós temos que voltar ao nosso passado, na verdade, não precisamos voltar ao nosso passado. Porque o nosso passado é um lugar de escravidão, um lugar de medo. Nós precisamos voltar à origem e reconhecer que Deus, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Reconhecer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Reconhecer que eu dependo exclusivamente desse Deus,
que eu preciso derramar a minha vida diante dele, sem a interferência da minha própria vontade, porque a minha própria vontade ela pode me afastar do Senhor. Eu posso cair numa armadilha. Então eu entrego a minha vida para ele. Agora eu posso adquirir os bens, adquirir a terra, eu posso adquirir coisas no que diz respeito a esse mundo natural. E o que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em aliança com ele. Pela minha própria vida, eu entro em aliança com ele. Eu entro em aliança com o Senhor. Quando eu coloco a minha família nas mãos dele. E eu entro em aliança financeira. Quando eu coloco as minhas posses diante dele. É claro que você não é obrigado a fazer isso. Você faz isso por convicção e não por obrigação. Amém? Deus abençoe a sua vida. Nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos.